Abrimos aqui mais uma escola bíblica com mais um episódio onde nós trataremos de encontrar alguns aspectos importantes e relevantes na Epístola aos Gálatas. Estamos, no fundo, a tentar descobrir o Evangelho que está inscrito nas palavras de Paulo quando ele se dirigiu à Igreja de Gálatas. Tenho sempre comigo o comentador, podia assim dizer, o pastor Pedro Esteves, que comenta as perguntas que vamos fazendo e, sobretudo, desenvolve aqui alguns pensamentos muito interessantes. Mas, antes de lhe dar a palavra, vamos tentar perceber qual é o sumário. Antes de desenvolvermos ponto por ponto, Pedro, qual será o sumário de hoje que nós iremos ter para ponto partida? Continuamos a aprofundar o tema da lei e do seu papel. Hoje vamos procurar ver que a lei foi dada, na verdade, para mostrar o pecado. E por isso, quando Paulo se refere à lei moral, o que ele está a fazer é ele a reconhecer o papel insubstituível que a lei, mais uma vez, podemos dizer, tem na vida do crente. Então, nós vamos aprofundar isto já a seguir, mas antes convido a si que está desse lado a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Vamos ler dois versículos, o versículo 23 e 24. Se tiver a sua Bíblia à mão, não perca a leitura, porque é sempre importante sabermos o que é que está escrito na Palavra de Deus. Se não, acompanhe a leitura através do nosso quadro que diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículos 23 e 24. Pedro, ponto por ponto, nós podemos talvez começar por aqui. Ao longo do capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo, de alguma forma, o apóstolo Paulo, faz múltiplas referências à lei. A que lei está Paulo a referir-se quando ele apresenta tantas vezes a lei, principalmente nos últimos versículos? Nós temos razões para crer que o apóstolo se refere de uma maneira especial à própria lei moral. Ou seja, não é apenas uma referência, eventualmente, a algumas das leis, por exemplo, dadas a Moisés, que nós pudéssemos dizer, Claro. bom, claramente já não tem aplicação. Não, o apóstolo refere-se de uma maneira muito clara à lei, tal como ela foi dada ao ser humano e que desempenhou um papel moral. A lei que, sobretudo, nos mostra o tipo de pecado que, porventura, estamos a praticar. Ora, é exatamente por isso que nós percebemos que a dimensão moral está presente, precisamente porque o apóstolo nos revela diversas vezes que essa lei como que servia para nos conduzir até Cristo e, portanto, significa que essa lei tinha essa capacidade de manter o povo de Deus como que num caminho que o levasse até ao ponto de estar em condições de ser justificado. Só este ponto já nos revela esta dupla verdade. Por um lado, que a lei tem um papel relevante, o apóstolo Paulo vai aqui designá-lo como este papel de aio ou de condutor, mas também, ao mesmo tempo, sempre nesta lógica de coerência do apóstolo Paulo, de revelar claramente que a lei teve esse papel de nos levar até à fé, não para que ela depois fosse anulada, nós já vimos isso, mas para que depois a fé pudesse ser o meio, a fé em Cristo, o meio pelo qual fôssemos justificados. Aliás, nunca poderíamos anular a lei porque nós somos homens frágeis, limitados e ao mesmo tempo que muitas vezes substituímos as coisas. Ou seja, nós até podemos ter fé durante um período de tempo, mas depois voltar atrás e sempre que voltamos atrás a lei indica-nos que estamos em sinal amarelo ou até vermelho, não é? Sem dúvida. Podíamos pensar aqui, por exemplo, nas palavras, precisamente nesse sentido, as palavras que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, quando ele diz que até à lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quer dizer, não havendo lei, é impossível discernir o que é pecado e o que não é. Portanto, isto ajuda-nos a compreender que a lei moral, portanto, uma determinação do que é certo e o que não é, do que corresponde aos valores que Deus estabeleceu, é absolutamente central para aferir o que é a vontade de Deus, se quisermos, pelo lado positivo, ou o que é o pecado, no sentido oposto. Portanto, repara, Jorge, Paulo, no fundo, o que nos está a dizer é que a lei foi dada a Israel, por isso ele diz esta lei no qual estávamos encerrados, falando historicamente, ele não está a falar de um ponto de vista da vida individual da pessoa, está a falar de um ponto de vista histórico,
O povo durante séculos esteve como que encerrado nessa lei. Mas Deus, ao dar essa lei a Israel, tinha um objetivo muito bonito. Esse objetivo era claro que era reencaminhar, a lei ter a capacidade de encaminhar as pessoas até à graça que Ele nos oferece a todos, porque o Senhor sabe desde o princípio que Cristo seria absolutamente necessário para o plano da salvação. Então a lei não é assim tão má. Por isso, a lei é boa. Por isso é que o salmista, por exemplo, tantas vezes se referia à lei como dizendo: a tua lei é boa e maravilhosa, eu deleito-me na tua lei. Eu escondi a tua lei no meu coração, por exemplo. Para não pecar contra ti. Porque na ausência dessa lei o caminho fica difuso e a lei cumpre esse papel. Quando o apóstolo diz que a lei serviu como aio para nos conduzir a Cristo, mesmo dizendo que estávamos encerrados nela ou debaixo dela, significa que ela cumpria esse papel absolutamente necessário até que chegássemos a Cristo. Isto significa que a lei desempenhou um papel na preparação desse caminho, vamos dizer assim, na vida dos crentes, para que Cristo chegasse. Logo, a lei revela-nos a nossa condição pecaminosa e, portanto, a nossa necessidade da graça de Deus. Esta é uma das razões, se quisermos, é uma outra perspectiva em termos de argumentação, porque é que a lei não está anulada. Porque este papel, ele continua a ser necessário. Simplesmente nós, como crentes, na era em que vivemos, em termos históricos, se quisermos, neste grande plano da salvação, nós já vivemos depois de Cristo. Mas tal como os que viram antes de Cristo ainda tinham acesso a esse conhecimento, digamos, tipificado, nem que fosse nos sacrifícios e no sangue derramado, nós hoje temos um conhecimento diferente, é a posteriori, mas Cristo também não está aqui neste momento. Nós continuamos a depender de quê? De manter fé, de exercer fé, de que essa maldição que caiu sobre Cristo nos liberta da nossa própria maldição. Mas esse papel que a lei cumpriu até chegar a Cristo, podemos dizer que esse papel mantém-se depois de Cristo. O que é importante compreender aqui, e é claramente esse o conceito de Paulo, é de que a lei não foi planeada para ser uma espécie de programa a partir do qual eu obtenho a salvação. Um estilo de um software. Não é? Sim, se nós pensássemos exatamente numa linguagem informática, a lei não é o software da salvação. Portanto, não é isso que eu tenho que instalar para poder obter a salvação. O software da salvação é Cristo, mas não pode ser... Porquê é que não podemos dizer só Cristo? Nem o apóstolo diz só Cristo. Porque Cristo só, ele existe sem mim. Cristo pode ter morrido e eu posso não ter nada a ver com Cristo. Claro. Ou seja, o facto de Cristo ter existido ou o facto de Cristo ter morrido não me salva. Claro. Salva-me a minha fé nesse Cristo. Por isso é que há uma relação. Nem eu posso dizer que, caso contrário, a salvação tornar-se obrigatória. Claro. Uma vez que Cristo veio ao mundo e que fez essa maldição do pecado cair sobre ele, pronto, todos os homens estão livres. Não é essa a explicação que a Bíblia dá. Por isso é que a justificação, ela vem pela fé em Cristo. Claro. Ou seja, há uma dinâmica de compromisso pessoal. Muito rapidamente, talvez não fosse mal nós podermos dar aqui uma ideia muito rápida do que eram as leis cerimoniais, porque elas não apontavam tanto para o problema moral de cada um de nós, mas apontavam mais para o Messias. Sim, as leis cerimoniais tinham precisamente esse papel, mesmo este papel de aio, claramente as leis cerimoniais também o executavam. Ou seja, não tanto no sentido de mostrar o pecado, eram mais rituais definidos para que o homem tivesse a oportunidade de perceber que a sua salvação, a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, ia depender de outro. Se quisermos até ser mais específicos, do sangue de outro. Já a lei moral tinha esse propósito de ajudar o homem a conduzir-se de maneira a não cair, digamos, de forma natural e espontânea, no contrário da vontade do seu Criador. É por isso é que Paulo dizia claramente: onde não há lei também não há transgressão, não há pecado, não é? Precisamente. Por isso é que nós precisamos da lei para saber onde está a transgressão. Temos 30 segundos para tornarmos isto prático para o nosso dia-a-dia. Eu diria o seguinte: a lei funciona como uma lupa. Nós sabemos que uma lupa, a função dela não é aumentar os pontos sujos, numa roupa, num papel, ou seja onde for. O que faz uma lupa é tornar mais distintas as manchas ou as coisas que estão no lugar errado. Por isso, o desafio prático é continuarmos a usar a lei precisamente como esta lupa, esta ajuda
concreta para a nossa vida, para percebermos onde é que existem manchas que precisam de ser limpas. Não desvalorize a lei de Deus, aplique-a na sua vida, ela conduzirá, ela é um aio para lhe conduzir até à presença de Deus. Jesus fará o resto, perdoará a sua vida, aceitá-lo-á a si como está, para que depois transforme o seu coração. Fica aqui estas palavras de despedida, sabendo que poderá encontrar-nos nas redes sociais, no Hope Channel, Portugal e também na Rádio RCS. Está tudo dito por hoje, nós voltamos no nosso próximo episódio.